Oi pessoal, estamos aqui para mais um encontro para o pessoal do Catarse e também para o Psicanálise Tripé. O assunto de hoje é sobre a grande virada da psicanálise em 1920, com a publicação de um texto do Freud chamado Além do Princípio do Prazer. No nosso último encontro, já tem um tempinho, a gente falou sobre a teoria pulsional, que é justamente elaborada em alguns textos anteriores e posteriores ao Além do Princípio do Prazer. Mas é no Além do Princípio do Prazer que o Freud vai falar principalmente que a análise ela começa a sofrer uma mudança de paradigma quando ela foge um pouco da ideia do complexo de Édipo e começa a entender que o inconsciente ele funciona a partir de pulsões de repetição, né? Nós já sabemos que uma das funções do inconsciente é reter, ou seja, bloquear aquilo que causa desprazer. No entanto, quando a gente começa a perceber em análise que há uma repetição de certos padrões, né, padrões de relacionamentos, padrões de conduta, né, nós vamos entender que há uma pulsão por trás disso. Ou uma pulsão de vida ou uma pulsão de morte, né? Por isso que é além do princípio do prazer, quer dizer, não se repete só aquilo que dá prazer, também se repete aquilo que de alguma maneira se confunde com prazer, porque na infância talvez a ideia era um ganho que se tinha sofrendo com algo que lhe trazia desprazer, né? Que trazia desprazer ao sujeito. É justamente também nessa época que o Freud vai tirar a primeira tópica da jogada e vai lançar uma segunda tópica, né, sobre o nosso subjetivo, né, sobre o nosso psiquismo. E como é que ele faz? Né? Ele transforma os atores, vamos pensar assim, desse momento aí de psiquismo. Né? Ele pega inconsciente, pré-consciente, consciente, mistura tudo ali de novo e transforma em novos, vamos pensar, novas instâncias? Não. Né? Ele pega simplesmente e muda a nomeação deles. Nós vamos ter a segunda tópica a partir da nomeação de id, ego e superego. Né? E aí o que o Freud vai querer exatamente dizer com isso? Né? Com essa nova nomeação? Ele começa a perceber que existe no nosso psiquismo o inconsciente, óbvio, que tem a nomeação coisa, por isso id. Id em alemão é muito bom. Id em alemão significa isso, né? Ou seja, nomeação coisa, né? Que depois o Lacan vai trabalhar muito na ideia do inconsciente que se estrutura em forma de linguagem, que se estrutura na forma de significado, para depois encontrar o significante, né, quando de alguma maneira é interpretado por um ego consciente e inconsciente, e também por um superego. Depois da construção desse id, a segunda instância é o ego. E aí ele vai dizer que esse ego ele tem uma parte que está voltada para o id e uma parte que está voltada para a consciência. Então o nosso ego, que é justamente a fonte central desse psiquismo, que é o que eu, né? Ego é eu. É o que representa o eu. É ali onde residem as nossas defesas, é ali onde reside a capacidade de girar conteúdos inconscientes para a consciência. Então esse ego é como se fosse uma espécie de roleta giratória. Ele traz elementos do id pro consciente, né? E da mesma forma ele volta. Então vamos pensar, uma vez eu vi uma pergunta muito pertinente, que até cabe bem aqui como exemplo, né? Que pergunta, mas o inconsciente acaba, né? Porque se a gente começa a conscientizar tudo, quer dizer que o consciente acaba? Claro que não. Não significa que porque você conscientizou alguma coisa, né? Alguma lembrança, algum trauma, ele deixa de ser um objeto inconsciente, né? Ou que em algum momento aquilo se torna de novo inconsciente e você repete aquela situação. O importante de se conscientizar algo é que na hora em que você repete, né, você percebe, puxa, mas estou fazendo de novo, né?
Aí você já tem acesso àquela informação de que é um objeto inconsciente seu, que foi conscientizado num determinado momento, né, mas que ele gira e volta. Né? E a análise vem justamente nesse sentido, de interpretar esse objeto ainda de uma maneira freudiana. Foi muito engraçada essa pergunta. Até porque o inconsciente, ele é, vamos pensar, é como se nós fizéssemos uma analogia ao infinito do universo, né? Não tem como. Ali são todas as nossas memórias que estão guardadas, né? Todos os traços minêmicos, desde quando nós nascemos, né? Até a hora em que partimos, né? E depois, na hora de partir, cada um com a sua crença, né? Que seja respeitada, só isso. E nessa ideia o Freud vai colocar uma outra instância completamente diferenciada de todas as outras, que é justamente o superego. E o que é esse superego? Para o Freud, esse superego, que vai ser diferente depois para alguns outros releitores, é justamente a ligação de tudo isso com a sociedade, né? O superego é a instância mais conservadora do psiquismo, é aquela que nos mantém justamente dentro da civilização. Vocês estão vendo que tem gato, tem cachorro aqui, enfim. Acontece, né? Então, até perdi. Mas depois eu vou escrever nos comentários aí que eu sou dispersa, né? Como não dispersar cachorro latino? Eu nem curto muito latido de cachorro, mas tudo bem. Mas enfim, vamos lá. Então, o superego vem como uma instância mais inflexível, mais conservadora. Por quê? Justamente por causa dessa ligação dele com a sociedade. A sociedade trabalha dentro do superego, né? De uma maneira extremamente castradora, vamos colocar isso. Não naquela palavra que lembra ao complexo de castração do complexo de Édipo, não. Né? Trabalha na ideia assim, de adequação à sociedade mesmo. Então por que a gente não sai gritando por aí como as crianças? É porque a gente de alguma maneira sabe que na sociedade gritar como as crianças ou fazer birra, né, não é uma coisa bem vista para o adulto. E a mente infantil serve somente para as crianças. Né? Elas têm lá a função, ela tem lá uma função na mente da criança, né? Essa mente primitiva, que vai ser muito bem descrita depois pela Melanie Klein, pelo Winnicott, né? Enquanto que para adultos, né, no Freud, quer dizer, uma mente infantil não faz o mínimo sentido, porque seria justamente um pensamento bárbaro, né? Quando a gente pensa em superego também, a gente pensa em uma coercitividade social, né? Existem algumas leis que de alguma maneira nós nos submetemos e nós nem temos a consciência. Por exemplo, por que nós andamos de roupa? Né? Porque, primeiro lá na época das cavernas, de alguma maneira a roupa vai proteger o humano, né? O homem que vai evoluindo conforme a idade propõe, e vai perdendo os pelos, então ele vai ficando mais suscetível às intempéries do tempo. E disso, né, há necessidade de uma cobertura externa, né? Tanto que as primeiras roupas elas são feitas de peles de animais, né, de couro de animais, ter tecidos resistentes encontrados em plantas, né, de folhas que parecem tecidos, por aí vai. Né? E hoje também, mas hoje também criou-se uma outra questão da roupa, né? Quer dizer, quando o homem começa a andar em pé, né, e as partes sexuais ficam à mostra, né, a gente já tem uma outra condição, que é a condição da repressão, né? Então já há uma neurose aí instalada na sociedade. Ou seja, né, quando o nosso cérebro ele cria o córtex e aí nós nos tornamos capazes de andar como bípedes apenas sobre duas pernas e com a coluna ereta, né, o nosso pensamento já remete a uma ideia de que temos que proteger toda essa parte aqui, né? E aí é onde a roupa vem também, não só como uma proteção do clima, mas como uma ideia de proteção, né, ao pudor, né, a uma questão de sexualidade também. E isso tudo quem faz é o superego, né? Quem fica ditando isso para nós é o superego.
Então o superego tem uma função importante, justamente porque até então a psicanálise ela se reduzia, não vou dizer reduzir no sentido pejorativo, ok? Vamos pensar mais naquela ideia de reduzir no sentido de pensamento reservado somente a uma coisa. A interpretar o subjetivo a partir de ideias inconscientes. Quando Freud vai lá e coloca já o superego, ele começa a criar uma linha tênue da psicanálise, que inclusive hoje está sendo muito explorada, né, como um instrumento também para observar a função do homem dentro da sociedade. Coisa que ele mesmo vai fazer nos 3 textos muito importantes que ele publica nesse decorrer da obra dele. Começa com Totem e Tabu, em 1914, O Futuro de uma Ilusão, em 1927, e O Mal-Estar da Civilização, em 1929. Né? E tem Psicologia Psicologia das Massas e Análise do Ego, também, que é um texto importantíssimo. Para que a gente entenda, né, o homem integrado ao grupo, mas também dentro de suas próprias características idiosincráticas, né, de indivíduo psíquico, de ser psíquico, né? E essa nova tópica é justamente a que vai permanecer, né? Tanto que quando a gente vai estudar Freud ou quando a gente vai ver alguma coisa em dicionários de psicanálise, em manuais de psicanálise, o termo inconsciente sempre é usado, né? Mas o que a gente mais vê é o id, né? O id isso, né? Justamente como mais uma análise de discurso do que necessariamente de conteúdo inconsciente. Né? É isso que vai permitir o Lacan depois a tentar teorizar a princípio, já no primeiro caso dele, da Aimé, quando ele começa a falar sobre paranoia, né, que foi a tese de doutorado do Lacan, sobre a paranoia. Né? Paranoia. Na paranoia, né, ele vai tentar ver um discurso ali de delírio obsessivo, né, justamente tentando entender o inconsciente da Aimé, né, num discurso, numa fala, nas falas dela, né, que não tem muito sentido na retórica, né, mas que ganham todo um simbolismo a partir de significados que ele vai buscando nas teorias do Freud. Tanto que o primeiro seminário do Lacan chama justamente Escritos Técnicos Freudianos, né? Que é bem interessante, onde ele faz toda uma releitura dos principais textos do Freud. Bom, é essa tópica que vai ficar, é essa tópica que vai prevalecer hoje em qualquer estudo. Né? Hoje eu vou deixar algumas dicas de alguns livros interessantes para quem quiser continuar estudando as teorias do Freud, além de ler a coleção completa, seja da Imago, seja essa nova que a Companhia das Letras está lançando, né? que é dividida por temas, é temática, né? A da Imago é cronológica, a diferença é essa. Tem uma outra diferença da Imago, que a tradução é do inglês, né? Que o Freud, na época, ele traduziu para o inglês, quando ele estava morando em Londres, um pouco antes da morte dele. E do inglês foi traduzido para o português, então perdeu-se alguma coisa valiosa ali na tradução. Né? E essa que é da Companhia das Letras, agora que está sendo editada e vendida, é direto do alemão. Então, me parece com um pouco mais de qualidade. Mas é Freud do mesmo jeito. Que também lembra uma primeira que saiu, que era uma capinha dura, né? Uma primeira versão que sai das obras do Freud. Tem alguns manuais de psicanálise que são interessantes, do Zimmermann, né? O Manual de Psicanálise, um outro que é os principais termos técnicos de psicanálise, os dicionários, né, do Laplanche, do Pontales, da Elizabeth Rodnesco. Isso tudo a gente encontra em PDF também, né? Além de encontrar, né, os livros físicos, você também encontra em PDF. É importante sempre ter acesso a livros assim, porque de repente surge uma dúvida, surge alguma coisa, né? Mas o do Zimmermann é bem completo, né? É um livro bem grande, ele estava por aqui, mas enfim, ele está por ali, enorme, não dá nem para puxar, tentar puxar agora vai ser
Não dá. David Zimmerman, né, que vai falar sobre todos os termos de psicanálise e também toda a evolução do pensamento psicanalítico, começando com Freud e caminhando, né, e enfim, tem alguns outros livrinhos que têm saído ultimamente com textos mais modernos, tentando juntar, né, teorias hoje que estão muito em voga, feminismo, marxismo, com a questão da psicanálise. Que também é interessante, política e psicanálise, arte e psicanálise, aquela coleçãozinha Primeiros Passos. Tem muitas coisas legais lá. Freud é um pensador único, é o pai da psicanálise, né? Ele, se não fosse ele ter se debruçado a vida inteira estudando o elemento humano como um ser metafórico, né? Hoje a psicanálise não existiria. Então, tudo que nós psicanalistas temos que saber a princípio é sobre Freud, até para poder entender os outros pensadores, né? E hoje a gente termina essa teoria. É claro que a gente não falou sobre tudo, tem muita coisa além, né? Mas vamos pensar que temos que caminhar nesses pensadores aí, né? Mas, hora ou outra, a gente volta em algum ponto freudiano, né? No próximo a gente já começa com a Melanie Klein, ok? A gente se vê.